Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui iniciando a semana com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. Tivemos então os gaúchos em campo nesse final de semana, né? Grêmio e Inter jogaram e Juventude joga hoje, né? O Inter então conseguiu fazer a lição de casa e o Grêmio tropeçou na Bahia, né? Começando então pelo Inter, né? Que jogando em casa diante do Sport precisava muito da vitória, né? Conseguiu então fazer 2-0 e garantiu esses 3 pontos. Mas a apresentação não foi nada boa, né? Mais uma vez aí a equipe do Inter não conseguiu apresentar um bom futebol, porém o mais importante era a vitória e a equipe conseguiu, né? Teve ali então desfalques principais, né, do Alan Patrick, né, que não pôde jogar, mas conseguiu ali Carboneiro numa noite inspirada, né? Mais uma vez foi o principal jogador do Inter ali, apesar de não ter feito os gols, né? Mas teve uma atuação ali destacada, né? Já no próximo jogo, né, não vai poder jogar. A equipe então enfrenta neste meio da semana o Bahia, né? Mais um confronto extremamente complicado, a julgar pela apresentação do Bahia e pelo rendimento que o Inter vem tendo. Vai ser muito difícil que a equipe colorada consiga pontuar na Bahia, né? Vai ser um jogo bem difícil mesmo. Vai ter que melhorar muito para conseguir um empatezinho lá. Mas a tendência aí, pela essa amostragem, o Inter vai sofrer bastante aí. Vai ser um jogo muito complicado. Dificilmente, então, pelo que se tem visto aí, vai conseguir somar pontos aí diante desse adversário. Não que o Bahia seja um baita time ali em nível do Flamengo, né? Mas é uma equipe que está lá em cima na tabela e pelo rendimento que teve aí diante do Grêmio e os últimos resultados e jogando na sua casa é uma equipe muito forte. E o Inter, pelo rendimento que vem apresentando, né, vai se complicar bastante, né? Mas vamos ver aí o que a dupla de Dias ali, né, Ramon Dias e Emiliano Dias consegue fazer aí nesses dias que antecedem então esse jogo aí. Seria realmente muito importante pontuar para se afastar de vez aí da zona de rebaixamento, né? Mas pela amostragem do Inter aí vai ser muito complicado, né? O Inter não apresenta nenhuma melhora. Dessa vez aí contra o Sport foi até dominado pela equipe do Sport, né? Equipe conseguiu ali envolver os jogadores do Inter, mas não conseguiu vazar a defesa, até porque realmente ali se viu por que o Sport então é o lanterna da competição, né? Até criou boas chances de gol, mas não conseguiu botar a bola na rede, né? O Inter apresentou mais uma vez muitas fragilidades, né? Tivesse enfrentando ali um time mais forte, o resultado muito provavelmente teria sido outro, né? E o Grêmio, meus amigos, o Grêmio passou muito trabalho neste final de semana, né? Foi então jogar fora de casa contra o Bahia e teve muitas dificuldades, né? Acabou sendo goleado, não fez um bom jogo, foi amplamente dominado ali pela equipe do Bahia, sentiu muito a ausência de jogadores importantes, né? Principalmente o Meia Arthur, né? Que foi poupado aí, não jogou então diante do Bahia, mas fez muita falta ali naquele meio de campo, né? Dá para ver que é um jogador muito diferenciado, né? Que comanda ali aquele setor, né? Cadencia o jogo, orienta os companheiros e fez uma tremenda falta, né? Pelo que a gente viu aí, a equipe do Grêmio então teve essa importante ausência, já não contava com o Willian, né? Também perdeu ao longo do jogo ali o Marcos Rocha. Então, jogadores aí que vinham fazendo diferença, né? Jogadores importantes e fizeram muita falta, né? Lembrou muito o Grêmio ali do início da temporada, né? Quando estava muito próximo da zona de rebaixamento e também ali com o técnico Mano Menezes a perigo no cargo, né? Mas a diretoria ali conseguiu realizar contratações e mudou muito a equipe, né? Os reforços que vieram e acrescentaram muito, mudaram de patamar, então a equipe do Grêmio. Só que nessa partida aí contra o Bahia, então jogadores importantes ficaram de fora, né? Por lesões ou por preparo físico ali, né? A opção do jogador para preservar os atletas, né? Só que o que se viu dentro de campo ali, então, foi um Grêmio completamente dominado, né? Não, praticamente não viu a cor da bola, só viu o Bahia jogar, né?
Então o resultado ali foi 4 e poderia até ter sido mais, né? Mas, porém, agora é esquecer esse jogo aí, se concentrar as forças para o próximo adversário, né? Vai jogar em casa ali diante do Juventude, só lá no domingo, né? Então tem um tempo aí para descansar atletas, para preparar a equipe e pelo desempenho que o Juventude vem tendo ali, então a probabilidade de vitória em casa é muito grande, né? Então vamos acompanhar aí essas próximas rodadas aí para ver como se comporta o Grêmio, né? Provavelmente então vai ter reforço para esse jogo e a expectativa ali é de reabilitação, sem dúvida, né? Então, meus amigos, hoje à noite teremos rodada aqui pelas nossas competições municipais, né? No ginásio Santa Marta ali, então, primeiro jogo da noite ali, válido pelo futsal sênior, né? Vamos ter em quadra ali Tiririca, Futsal e Peleadores, né? Dois times aí que buscam a vitória aí, então, nessa primeira fase aí, então, define a ordem de classificação, não tem eliminação, né? Então, importante, claro, sempre é importante vencer, né? Sempre é importante buscar a melhor colocação, né? E logo depois, então, teremos a nossa série ouro de futsal, mais 2 jogos ali importantes pelo nosso citadino de futsal da primeira divisão, né? A série ouro. Teremos então ali o JA jogando contra o Monterrey, né? Dois times que buscam também vitórias aí para melhorar condições na tabela, né? E logo depois Corinthians e União Jovem Santa Marta, né? União Jovem Santa Marta que não vem bem na competição aí e necessitaria de uma vitória para tentar a reabilitação, né? Já o Corinthians não, o Corinthians faz uma boa campanha aí então e busca uma nova vitória aí para se consolidar então na tabela. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.